Beleza. Então vamos lá. Transformador trifásico, parte 3. Nessa aula de hoje, teremos os seguintes objetivos. Primeiro, características da ligação estrela-estrela com nêutron aterrado. Lembrando que a ligação estrela-estrela nós vimos na aula passada, na aula de ontem. Hoje eu vou comentar sobre a característica do nêutron, ele ser aterrado nesse tipo de ligação. Característica da ligação estrela-delta, características da ligação delta-estrela, tem uma diferença aí. Características da ligação delta-delta e característica da ligação delta-zigue-zague, ok? Além de vantagens e desvantagens para cada tipo de conexão. Legal. Então, falando do aterramento do nêutron, tá? Para ligação estrela. O aterramento do nêutron nos transformadores trifásicos aí, né, de potência, conforme ilustrado na figura abaixo, é de suma importância, pois fornece um caminho fechado para as correntes desequilibradas do sistema. Essas correntes são devidas às cargas desequilibradas ou desbalanceadas, né? E aumenta as possibilidades de utilização do sistema. É possível conectar cargas trifásicas de alta potência e cargas monofásicas diversas. Por quê? Porque eu tenho um nêutron referenciado no potencial zero, tá? Então, essa figura aqui ilustra, né, o que seria a configuração estrela-aterrada. Então, nós temos aqui as três fases A, B e C, chegando no primário aterrado, né, o centro da estrela aterrada, e o secundário A2, B2 e C2, também com nêutron aterrado, tá certo? Então, temos aqui esta configuração, que seria a estrela aterrada, e ela apresenta, obviamente, algumas vantagens e algumas desvantagens, como todo tipo de ligação, todo tipo de conexão para o sistema elétrico. Tá? Então, falando inicialmente das vantagens dessa ligação, temos a primeira, que diz: as grandezas elétricas primárias e secundárias estão em fase, o que pode ser um fator importante em certas instalações. Tá? Então, a melhor configuração seria realmente eu não ter uma defasagem, principalmente quando eu vou trabalhar com algum tipo de controle ali, controle de posição, rotação, né? Quando eu tenho essa defasagem, eu tenho que levar em consideração, é mais uma variável aí no projeto. Os módulos das tensões de fase são cerca de 57% do módulo das tensões de linha. 57% seria o inverso da raiz de 3, tá? E por isso, quando comparada esta ligação com aquelas feitas entre fases, né, que seria a ligação em delta, são necessários menos espiras em cada enrolamento para produzir o mesmo fluxo magnético. Tá? Então, por que menos espiras? Né? Porque eu tenho uma tensão de linha não em cima de um enrolamento, mas sim em cima de dois, certo? Porque se eu dividir por raiz de 3, eu teria os 57% do valor da linha em uma bobina. Então, na ligação delta, eu tenho 100%. Na ligação estrela, apenas 57%. Tá? A bobina, ela não precisa ter tantas espiras, ela não precisa suportar uma tensão tão elevada quanto na ligação delta. Um transformador conectado em estrela-estrela pode ser religado como um autotransformador, observados os níveis de isolamento do equipamento original.
conforme eu disse ali na primeira aula, né, o transformador, normalmente ele tem essa possibilidade. Normalmente, o mais usual é a ligação estrela, tá? Estrela. E existe aí a possibilidade de grande economia, né, comparando-se com o transformador de dois enrolamentos, que é o que já estudamos também anteriormente aqui no curso. Falando então das desvantagens, temos aí a primeira, né? Ó, devido aos componentes harmônicas, e as componentes harmônicas são relacionadas aí à não linearidade do núcleo, né, do comportamento do núcleo em termos magnéticos, o não aterramento do nêutron pode causar sobretensões nos enrolamentos quando operando em plena carga. Então, essa é uma complicação do sistema, né? Então, se eu tiver ali harmônicos e não aterrar, surgem sobretensões, porque harmônico é aquela frequência múltipla da fundamental, né? Não tem como fugir muito dessa situação para transformadores. Nós temos aí uma componente, a terceira, que ela normalmente acaba tendo uma intensidade relevante, né? Então, precisa ter ali um controle dessa terceira harmônica para transformadores, né? E esse tipo de ligação, quando não aterrado, o nêutron não permite esse controle das tensões. Tá? Sob certas circunstâncias, pode haver sobreaquecimento do tanque do transformador devido às sobretensões, tá? Danificando o equipamento. Isso pode ser observado durante um curto fase terra no primário, enquanto o secundário está sob carga. Então, o curto fase terra faz com que exista uma corrente muito elevada, uma corrente na ordem de quiloamperes, normalmente, tá? E se eu tenho esse tipo de fechamento, né, fase para terra, eu tenho uma tendência a sobreaquecer ali o transformador com sobretensões. Isso é um problema terrível também em termos práticos. E outra questão, que seria a ressonância entre reatância de magnetização e capacitância fase terra, tá? Essa ressonância pode gerar aí algum nível de sobretensão. O fenômeno é conhecido como ferrorressonância, né? Que está relacionado justamente com a característica ferromagnética, pois se trata da reatância de magnetização obtida ali em ensaio a vazio do transformador, e a reatância de magnetização condiz exatamente com as características do núcleo, tá? Do material ferromagnético. Mais desvantagens. Um curto fase terra em um sistema cujo nêutron do primário for aterrado fará com que as tensões fase nêutron das fases atingidas se elevem aproximadamente 173%. Tá? Esse 173% é bem claro, né, que seria a multiplicação aí pelo raiz de 3, aumentando drasticamente a excitação do núcleo e o aumento significativo das perdas, tá? Por quê, né? Porque justamente se eu tenho ali uma fase tocando a Terra, é como se eu colocasse um nêutron naquela ponta, né? O nêutron, se ele não está aterrado ali no secundário, tá? O que acontece? Essa fase tocando o solo está sendo aterrada e o potencial dela passa para neutro. O potencial do neutro vai ser refletido, supondo que o curto tenha sido na fase A, na B e na C. Se eu pegar em relação a A, vai dar raiz de 3, só que A está na Terra.
Então, tem esse aumento de 173% do potencial. Se eu jogar para o núcleo, eu tenho 73% ali, né, adicional do potencial convencional. Isso faz aumentar as perdas no núcleo, e as perdas no núcleo são relacionadas a aquecimento, né, perdas esteréticas de Foucault. Estando os nêutrons do primário e do secundário aterrados, um curto fase terra no secundário fará circular correntes de falta também no primário, fazendo com que a proteção do nêutron do primário atue para faltas no secundário. Isso é interessantíssimo. Essa hipótese está ilustrada na figura abaixo, onde X demarca o ponto de curto. Então, perceba, olha só, isso daqui é interessante. Se eu tenho uma falta, a fase caiu no solo, ou a fase tocou ali, por exemplo, numa árvore que aterrou o sistema, tá? Professor, madeira isolante. Madeira isolante. Se você joga 24 kV nela, talvez ela não isole tão bem quanto isolava antes, né? O potencial é extremamente alto aí. Então, tem-se uma corrente de falta que passa a circular da fase para a Terra, né? Se eu tenho esse nêutron aterrado, adivinha? Corrente vem pela Terra e volta pelo nêutron. Sai da fase, vem pela Terra e volta pelo nêutron. Professor, Terra, solo, Terra, Terra mesmo? Terra, Terra mesmo, tá? Passa pelo solo essa corrente. Inclusive, não sei se já foi comentado, mas em subestações de energia, eu fui visitar uma há pouco tempo aqui, a conversora de Furnas. Lá você não pode dar um passo largo, né? Tem que dar um passo curto para que não tenha uma variação de um ponto da Terra para outro ponto da Terra. Porque se houver alguma fuga ali na subestação, o que não é difícil, né? Eles têm um sistema de aterramento ali, o que acontece? O potencial de um ponto para outro, se eu tenho uma corrente passando pela Terra, não é nulo. Então, entre as pernas, surge uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz circular uma corrente entre as pernas, o que não seria muito agradável, né? Então, existe esse cuidado em termos práticos, principalmente em subestação de energia, tá? Não pode se dar um passo muito largo ali para que não tenha um choque mesmo. Sapato com isolação. Sapato com isolação. A subestação potencial, a densidade energética elevadíssima, né? Então, você tem que ter cuidados ali. E não dá brecha para usar, basicamente, né? Então, nesse caso, o que seria a falta? Né? Um curto-circuito, que eu tenho corrente circulando, e por princípio do eletromagnetismo, nós temos uma carga no secundário, seria essa falta aqui, induz uma corrente no secundário, né? Faz com que uma corrente passe a circular. Essa corrente do secundário induz uma corrente no primário, em sentido oposto. Então, se a corrente aqui está entrando no neutro via terra, a corrente no primário está saindo do neutro para a terra e retornando para a fase, tá? Então, corrente no primário vai girar nesse sentido, saindo do neutro, indo para a terra e retornando para a fase A, tá? Existe esse efeito aí da indução eletromagnética em transformadores com esse tipo de fechamento, tá? Estrela aterrada, estrela aterrada. Alguma pergunta com relação a essa ligação? Aqui tranquilo, professor. Aqui também deu para entender, professor. Ok.
Então, dando prosseguimento, vou falar agora da ligação estrela-delta, tá? Para um sistema equilibrado, simétrico, nós temos esse tipo de ligação, a tensão do primário, tá? A tensão de linha, dividido pela tensão do secundário de linha, equivale à raiz de 3, tensão de fase, dividido pela tensão de fase do secundário, tá? Que dá alfa raiz de 3. Então, ó, perceba, nesse tipo de ligação, eu já tenho um carinho adicional aqui. Não é só a relação de transformação, tenho raiz de 3 multiplicando. Por quê? Estou relacionando tensão de linha da estrela com a tensão de linha em delta. Só que em delta, a tensão de linha é igual a tensão de fase. Na estrela, não. Na estrela, é raiz de 3 vezes. Por isso que aparece na relação de transformação. Então, aqui já tem, né, uma diferença em termos matemáticos quando a gente compara com um transformador mono ou bi, né, fásico. Por quê? Porque antes era apenas, divide a tensão do primário pela tensão do secundário, temos a razão de Spírias, não tem muito segredo. Aqui você tem que ver o fechamento do sistema, para ver se tem a raiz de 3 envolvida ou não. Tá? O sistema de ligação estrela-delta é apresentado na figura abaixo. Nesta ligação, a tensão de fase do primário é transformada na tensão de linha do secundário. Por quê? Por que a tensão de fase, tá? Tensão de fase do primário é transformada na tensão de linha do secundário. Porque no secundário a tensão de linha é equivalente à tensão de fase. Eu estou fazendo justamente a transformação nas bobinas. Então, se eu tenho ali o primário, fase A, eu tenho a bobina A, dá para se pensar em relação, por exemplo, a um transformador, monofásico mesmo, né? Você tem lá fase A, no centro seria o neutro, né? Seria o retorno. Então, a gente pode imaginar aqui um monofásico da fase A, que é uma bobina apenas, induzindo uma tensão, que seria monofásica, né, no secundário, que seria aqui do A2 para o B2, né, porque eu tenho uma bobina aqui também, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu faço essa conversão, é de bobina para bobina. Então, eu tenho depois a conversão de B para a bobina aqui BC e a conversão de C para a bobina CA. Por ser uma conversão bobina a bobina, na estrela eu pego a tensão de fase, né? Que é a tensão de fase relacionada com o parâmetro de linha, porque eu estou espelhando bobina para bobina, só que no secundário a tensão de linha é igual a tensão de fase. Então, na relação de espiras, eu faço o quê? Eu tenho esse raiz de 3, por exemplo, aqui de B para C, sendo espelhado de B para C no secundário, na linha. Então, nós temos que levar em consideração esse raiz de 3 quando eu faço a conversão de linha para linha na ligação estrela-delta, tá? Raiz de 3 multiplicando. Dessa forma, a relação de transformação dependerá não só da relação de espiras, mas também da relação entre as tensões de fase e de neutro. Então, é o que eu comentei com vocês, né? A relação da tensão da fase para o neutro é o que eu estou refletindo no secundário. Quando eu espelho isso em termos de linha, tá? Tensão de linha no delta igual a tensão de fase, mas na estrela não. A tensão de linha é raiz de 3, a tensão de fase. Falando então das vantagens desse tipo de ligação, temos aí que a primeira vantagem
seria o isolamento elétrico referente às correntes de nêutron entre o primário e o secundário, já que enrolamento em delta não possui nêutron aparente, o que é importante para os efeitos de coordenação de proteção. Tá? Então, quando a gente fala de proteção do sistema elétrico, existe uma característica bem convencional ali, que seria circulação de corrente de falta pelo nêutron, né? Isso em relés equivale a você ter uma sinalização de sequência zero, que é um outro parâmetro de sistema de potência, e se eu tenho a sequência zero circulando pelo nêutron, eu tenho provavelmente uma falta no sistema. Em delta eu não tenho, tá? Esse nêutron aterrado. Então, existe uma outra ligação, uma outra convenção para fazer a coordenação de proteção para o sistema. Um ponto importante a ser observado é que esse tipo de conexão vai causar uma defasagem de 30 graus entre as tensões primárias e secundárias, o que deve ser cuidadosamente considerado ao se instalar bancos constituídos de transformadores trifásicos em paralelo, tá? Por quê? Porque na conexão paralela temos que ter a mesma amplitude, a mesma sequência de fase e a mesma frequência. Então, nós temos, além do casamento de impedâncias, né? Então, temos que ter esse tipo de cuidado, tá? Para esse fechamento. Esta diferença entre as fases pode ser positiva ou negativa, dependendo da sequência de fases aplicada ao primário. Tá? Então, nós vamos entender aí essa rotação angular nesse slide. Então vamos lá. Se aplicarmos as tensões primárias na sequência direta, ou sequência ABC, as tensões de fases secundárias estarão atrasadas em relação às tensões de fase primárias, em 30 graus. Ou seja, houve uma defasagem de menos 30. Ok? Figura ao lado vai ilustrar bem isso daí de forma vetorial. Então, veja, nós temos aqui o sistema do primário, né? Tem o V1, tanto para a fase A, B e C, tá? Bem como ali as tensões de linha, tá? Tem aqui o VCA, VAB e VBC. Aqui seria o diagrama fasorial. Perceba que existe uma diferença, né? Se eu pego a tensão da fase A em relação à linha AB, existe aqui uma rotação angular de 30 graus. Essa rotação, no primário, ela é positiva, tá? Só que em relação a quem? Eu estou induzindo do primário a tensão na bobina para o secundário, tá? Então, a tensão que eu estou induzindo do primário para o secundário seria a tensão de fase A, tá certo? Agora perceba, a tensão de fase A, que ela vai ser representada agora por esse vetor aqui embaixo, ela tem uma rotação, né? Porque no delta eu tenho a tensão de linha sendo igual à tensão de fase. Só que a tensão de linha no primário é 30 graus acima, né? 30 graus positivo em relação à tensão de fase. Então, lá no delta, eu tenho que essa tensão espelhada vai ter uma referência zero, né? Porque eu estou agora no secundário. Jogando a tensão aqui do primário para 30 graus negativos, tá? 30 graus para baixo. Então, existe essa rotação angular de 30 graus, no caso aqui negativo, tá? No secundário em relação ao primário, na sequência ABC. Se invertermos dois cabos conectados ao terminal primário, ou dois no secundário, estaremos invertendo a sequência de fase para CAB ou CBA, né, no caso aí.
E a defasagem no terminal secundário será, neste caso, de mais 30 graus. Então, existe esse outro aspecto, né? É possível fazer a rotação angular, se eu quero a defasagem de mais 30 ou menos 30, dependendo ali da sequência de fase, para a conexão estrela-delta. Se invertermos dois cabos do primário e dois cabos do secundário, estaremos voltando à condição inicial, ou seja, sequência direta de fases. Vale dizer que outras defasagens entre primário e secundário são possíveis, dependendo da ligação dos enrolamentos e da sequência de fase primária, certo? Então, essas outras rotações angulares, elas podem ser interessantes também para filtragem aí de harmônicos, né, de algumas ordens harmônicas que são geradas pelo transformador e que não são proveitosos, né, geram um aquecimento adicional, o que para a máquina é ruim, né, até em termos de arrefecimento ali a gente acaba tendo um problema maior. Então, podemos nos utilizar dessa rotação de fase para ter um melhor controle aí da temperatura também. Falando agora da ligação delta-estrela, esse tipo de ligação apresenta as mesmas características da ligação estrela-delta, tá? Sendo que a diferença apenas é na sua relação de transformação. Neste transformador, a tensão de linha do enrolamento primário conectado em delta é transformada na tensão de fase do enrolamento secundário conectado em estrela. Dessa forma, a relação de transformação é a seguinte: primário em delta, né, pegando aqui a referência de linha, secundário em estrela, pegando a referência de linha, eu tenho o equivalente para as tensões de fase sendo V1, tá, dividido por raiz de 3 V2. Por quê? Porque tensão de linha igual a tensão de fase no delta, e tensão de linha na estrela é raiz de 3 a tensão de fase. Então, nesse sistema, eu tenho que a relação de transformação é alfa dividido por raiz de 3. Antes era raiz de 3 vezes alfa. Então, existe essa diferença, e quando a gente vai fazer o espelho, né, dos parâmetros de primário para secundário, secundário para primário, temos que levar em consideração agora esta relação de transformação. Assim como ocorre na ligação estrela-delta, o transformador delta-estrela provoca uma defasagem de 30 graus entre as tensões primárias e secundárias. Na sequência direta, as tensões secundárias estarão 30 graus adiantadas em relação às tensões primárias, ou seja, a defasagem será de mais 30 graus. Aplicando-se a sequência inversa de fases no primário, será observado, nesse momento, uma defasagem de menos 30 graus nas tensões secundárias. O diagrama fasorial correspondente é apresentado na figura a seguir. Então, aqui nós temos as tensões de fase e as tensões de linha, conexão em delta, né, no primário. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a tensão VAB, V1, e a tensão V1 em relação ao neutro, tá? Que seria aqui a tensão de fase. Quando eu tenho a conexão estrela, o que acontece? Teve uma rotação, né? Então, eu tenho aqui a tensão de linha, estando na referência de 30 graus positivo, em relação à tensão de fase, que é o que é espelhado efetivamente para o secundário. A tensão de fase estava aqui para baixo, né? Então, quando eu pego esse ponto aqui, esse vetor, para se tornar minha referência no secundário, eu tenho uma rotação de 30 graus positivo, uma rotação no sentido anti-horário. Então, peguei esse delta aí, basicamente rotacionei aqui
algo em torno de 30 graus, tá certo? Então, é isso que nós temos para relação delta estrela, tá? O fechamento delta estrela em transformadores trifásicos. Agora, falando da ligação delta-delta, é uma ligação aí bem tranquila, né, de se entender. Nesse tipo de ligação, as tensões da linha primária são transformadas nas tensões de linhas secundárias. Assim, não há defasagem entre as tensões primárias e secundárias, e a relação de transformação será a seguinte: VAB do primário dividido por VAB do secundário equivale a VBC do primário sobre VBC do secundário, que equivale a VCA do primário sobre VCA do secundário. Ou seja, tensão de linha sobre tensão de linha, raiz de 3 em V de fase sobre raiz de 3 V de fase equivale a alfa. Então, aqui a gente não tem nenhum adicional, não tem um raiz de 3 envolvido, não tem uma rotação angular. Aqui a situação é bem tranquila, né? Se a gente parar para analisar nesse aspecto. Uma das vantagens do transformador delta-delta é que este pode ser mantido em operação mesmo quando é perdida uma das fases. Essa vantagem é interessante, né? É interessantíssimo. Ou quando é removido ali uma das unidades para manutenção em caso de bancos. Por quê? O banco, se eu faço um fechamento trifásico, né? Eu tenho fechamento delta primário, delta secundário, falando ali de transformador com duas bobinas apenas. Pode acontecer, né? Tive uma falha em uma fase. Então, o que acontece? Eu retiro essa fase, eu retiro ali um transformador do banco e deixo outros dois funcionando na configuração delta aberto. Tá? E essa configuração delta aberto é chamada conexão VV. Tá certo? Então, essa conexão VV, existe particularidades, né, que não serão abordadas nessa apresentação de hoje, mas uma forma de se entender isso é que eu tenho dois braços aqui na conexão V, e na conexão delta eu tenho, na verdade, três, né? O que foi feito aqui foi retirar um desses braços, rotacionei aqui o delta, virou V. É uma forma simples de se entender o que acontece em casos práticos, né? Eu acabo perdendo aí uma fase e eu mudo a configuração para que eu mantenha ainda um fornecimento, porque o sistema vai permitir, tá? A ligação delta-delta permite essa mudança, o que é uma grande vantagem, né? Se a gente parar para analisar um aspecto prático. E por fim, eu falo da ligação delta zigue-zague, tá? Essa ligação delta zigue-zague é uma ligação bem interessante, tá? Em termos práticos, não se normalmente não se fala muito da ligação zigue-zague, mas ela tem aí a sua finalidade, a sua função específica, conforme a gente vai compreender agora. A figura ao lado apresenta uma conexão onde o primário está ligado em delta e o secundário em zigue-zague. Na conexão zigue-zague, cada enrolamento principal, A, B e C, é composto por outros dois enrolamentos menores, denominados de Azinho 1, Azinho 2, Bzinho 1, Bzinho 2, Czinho 1 e Czinho 2. É possível perceber que a conexão delta zigue-zague não acarreta em rotação de fases, ou seja, não haverá defasagem entre as tensões de fase e de linha do primário e do secundário.
Então, a ligação delta zigue-zague é essa. Ó. Eu tenho o primário ali com 3 bobinas, fechados em delta, tranquilo, né? E o secundário, eu tenho 3 e 3, eu tenho 6 bobinas. Tá? 6 bobinas. Sendo que eu faço a conexão da bobina de uma fase com a bobina de outra fase. Tá? Essa conexão, né, é uma conexão que eu faço ali ponto e não ponto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a fase A, eu tenho fase A conectado ao ponto da bobina Azinho, né? E o outro lado eu tenho o não ponto da bobina Czinho, né? Czinho 2. O ponto de Czinho 2 fecha no centro aqui do zigue-zague, que, né, seria o neutro aterrado. Por que neutro aterrado? Lembra um pouco, né, essa parte mais interna do zigue-zague, a conexão estrela. Só que tem uma outra parte, né? Tem o complemento da bobina, tá? Então, é como se fosse metade da carga para essa bobina e metade da carga para essa daqui. Não é exatamente isso, mas apenas para se ter uma noção, né, de como funciona. Então, o que acontece? Eu tenho essa conexão de uma fase para outra. Um aspecto interessante é que se eu tenho algum desequilíbrio entre fases, eu tenho aqui no fechamento do secundário uma compensação nas bobinas, né? Então, tem o desequilíbrio da fase A, só que A está conectado com C e A está conectado com B. Puxa, então o desequilíbrio da fase A é, em certa medida, transmitido para C e transmitido para B. Assim como eu tenho, né, a conexão de B com A e de B com C. E, obviamente, C com B e C com A. Então, as bobinas, elas têm uma conexão aí direta, né, entre as fases. Então, fase A tem fase B e fase C envolvida. Fase B tem a fase A e B envolvida e a fase C tem a fase A e B envolvida. Então, um desequilíbrio nesse sistema, ele acaba sendo autocompensado, né, pela conexão das bobinas na configuração zigue-zague. E aqui eu deixo o diagrama fasorial, né? Ó, perceba que por esse diagrama fasorial, né, eu tenho aqui fechamento delta, né, aqui eu tenho em fasores, eu tenho fechamento em zigue-zague aqui em fasores também. Tá? Então, o que acontece? Se eu pegar o centro aqui do delta, ele é o mesmo centro aqui na conexão zigue-zague, tá? Então, se eu pegar aqui a fase A, por exemplo, fase A, esse ponto, em relação ao neutro, tá? Eu tenho aqui o mesmo ponto em relação ao centro do delta. Agora, se eu pegar a fase B também, em relação ao centro do zigue-zague, em relação ao centro do delta, e a fase C em relação ao centro do zigue-zague, que é o neutro, em relação ao centro do delta. Mesma coisa, tá? A tensão de linha na configuração zigue-zague seria deste ponto, né? Por exemplo, o VAB ficaria como? Seria do ponto A para o ponto B. A VBC seria do ponto B para o ponto C e VCA do ponto C para o ponto A. Então, teríamos exatamente essa configuração sem rotação de fases, tá? Então, eu ter aqui esse balanço aqui de uma bobina, né, bobina da fase A com a bobina da fase C, fase A com B e B com C, faz com que eu não tenha mais rotação angular. Isso é um aspecto muito interessante. E existe também possibilidade ali de 3 níveis de tensão, né, nessa configuração. Então, tem a tensão VC, eu tenho a tensão VB e tem a tensão VBC, tá? Aliás, eu tenho a tensão VC, eu tenho a tensão aqui
VCzinho, Bzinho e a tensão VBzão, Czão, né? Existem essas relações aqui. Então, é interessante, 3 níveis de tensão ainda disponíveis no secundário, nesse fechamento, tá? No fechamento em zigue-zague. Alguma pergunta nesse slide? Aqui eu acredito que seja uma configuração nova aí para vocês, não sei se vocês já tinham estudado antes. Eu acho que a gente nunca tinha visto, professor. É meio esquisito, assim, mas dá pra entender. É uma configuração bem específica para algumas aplicações, tá? Ela não é muito usual. A gente acaba vendo esse tipo de aplicação quando se quer projetar algum tipo de proteção em um sistema delta. Normalmente é mais para isso, um aterramento, entendeu? A gente chama comumente, né, o transformador zigue-zague de transformador de aterramento, porque uma das funções, né, dentre várias aí que existem nessa configuração, seria o aterramento, o fornecimento de componente zero, para que o sistema elétrico identifique que houve uma falta de fase no fechamento delta, já que o delta não tem neutro. Entende? Então, eu tenho no meu canal, até no YouTube, uma aula que é sobre o zigue-zague operando como transformador de proteção para um sistema delta. Tá? Então, se houve ali uma falta, eu explico a questão da impedância no sistema zigue-zague, eu explico que em um momento a conexão zigue-zague passa a ter impedância nula. Por que isso acontece? Então, eu explico de uma forma mais prática, trago ali a construção desse diagrama fasorial, fase a fase. Aqui eu não coloquei de uma forma mais direta para vocês, mas dá para se construir isso aqui ponto a ponto, né? Então, trabalho com a fase A, depois eu pego aqui a fase C, mas por quê? Porque eu tenho aqui a bobina Azinho sendo conectada com a bobina Czinho, né? Só que, ó, a bobina Azinho tá com o ponto virado para a fase A, Azão, né? Aqui entrada. Então, eu mantenho o sentido dela. A bobina Czinho está com o não ponto virado para a fase A. Então, se o Czinho está para cima, né, o Czinho 1 aqui que é referência, Czinho 2 tem que estar para baixo, na mesma direção aqui, né, no sentido oposto, mas na mesma direção, na vertical. Então, eu passo aqui para a ponta do vetor A e encontro a resultante, do centro até o azão, tá? Então, aqui seria a tensão de fase, tá? Aqui seria a tensão de fase da ligação zigue-zague, e se eu quisesse VAB, por exemplo, seria do ponto A para o ponto B. Eu teria essa tensão aqui como sendo a tensão de linha. E eu tenho a tensão VAzinho, né? VAzinho, referência 1 aqui, ó, por exemplo. É um percentual do valor da fase. Aqui seria o 57%. Né? Se eu pegar aqui em relação à linha, salvo engano, 1/3, 33%. Então, são 3 níveis de tensão distintos que dá para se utilizar, fechamento em desequilíbrio e aplicação também em CEP para proteção na conexão em delta. Isso eu deixo mais claro aqui nas características, né? Eu vou comentando ponto a ponto. A conexão zigue-zague possui algumas características da conexão estrela e da conexão delta, combinando ali as vantagens de ambas, por isso que ela acaba sendo aí vantajosa dentro de certas aplicações, tá? Essa conexão zigue-zague, ela inclui o neutro, que não é possível na ligação em delta.
Ela permite a alimentação de cargas desbalanceadas sem que o neutro seja submetido a tensões elevadas e ainda fornece um caminho fechado para a circulação de correntes de terceiro harmônico, tá certo? Então, essa tensão aqui do neutro, eu tenho o neutro aqui, ele é submetido a tensões elevadas na conexão estrela, por exemplo. Mas na zigue-zague, por ter aquela configuração de bobinas, bobina ponto A com bobina não ponto C com bobina não ponto B, né? E vice-versa, a gente tem aquela interação das três bobinas com as outras duas remanescentes, né? Nós temos sempre um balanço das tensões e das correntes. Então, existindo ali uma sobretensão de neutro, ela será bem atenuada nesse tipo de conexão. Fora as correntes de terceiro harmônico, né, que eu comentei aqui, que para o transformador são correntes com uma amplitude razoável, aí, que deve ser levada em consideração. Então, essa configuração zigue-zague acaba também possibilitando um caminho fechado para a circulação dessa terceira harmônica. Tá? Então, acaba sendo outra vantagem dessa configuração. Analisando o enrolamento secundário conectado em zigue-zague, pode-se perceber o seguinte: se três correntes IA e B e C iguais em magnitude e em fase são injetados no terminal A, B e C do enrolamento em zigue-zague, respectivamente, os amperes espiras do enrolamento Azinho 1 se cancelarão com os amperes espiras do enrolamento Azinho 2, o mesmo ocorrendo com os pares de enrolamentos Bzinho 1, Bzinho 2, Czinho 1, Czinho 2. Dessa forma, todas as correntes fluirão diretamente para o aterramento através do neutro. Então, isso daí é o que a gente chama de sequência zero. Na sequência zero existe uma relação que é corrente de neutro igual 3 vezes corrente de sequência zero. Porque na sequência zero existem três componentes de mesma magnitude e mesma sequência de fase. Alguém abriu o microfone aí? Alguém quer fazer pergunta? Não? Tranquilo? Acho que tá tudo tranquilo, professor. Ok. Então, dando prosseguimento aqui, ó. Se agora as correntes IA e B e C forem defasadas de 120 graus, que é o que nós temos, tá? No sistema elétrico de potência como um todo, geração, transmissão e distribuição, nesse caso, não haverá o cancelamento dos amperes espiras para cada par de enrolamento. E assim, não haverá drenagem de corrente para a Terra. Então, esse aspecto das correntes é uma vantagem muito interessante dessa conexão delta zigue-zague, porque ela já vem como uma autoproteção, ela já vem com uma sinalização, né? É como se fosse um sensor. Tem o transformador nessa configuração operando como um sensor de falta. Tá? Houve falta, opa, no zigue-zague vai ser percebido isso e vai atuar a proteção da rede. Entendeu? Porque em 120 graus o sistema funciona. Enxerga-se o sistema, pensa no zigue-zague, por isso que eu comentei da videoaula, né? Eu coloquei isso naquela videoaula que eu fiz para a ETEC. No zigue-zague, você tem a impedância, a configuração entre as linhas A, B e C. Então, eu tenho as pernas do zigue-zague. Só que, se o sistema está operando normal, 120 graus entre si, né? É o que nós temos. Meu computador está funcionando, geladeira, micro-ondas, fábricas, né? Comércio, está tudo funcionando. Porque nós temos IA e B e C,
defasados em 120 graus entre si, com assim, magnitudes distintas, mas o sistema como um todo ele está equilibrado. Então, nessa configuração, o zigue-zague ele está em aberto. O sistema não enxerga o zigue-zague, tá? Para proteção. Agora, se ocorre uma falta, nós temos IA e B e C com magnitudes idênticas e com a mesma defasagem, né? Estão em fase. Então, o sistema é visto aqui, né, pelo zigue-zague, como um curto-circuito. Então, pega-se todas as correntes, né, de falta e transmite por terra. Transmitindo por terra, atua a proteção. Então, em caso de falha do sistema elétrico, a configuração zigue-zague, ela se torna curto-circuito para a sequência zero. Sequência zero é circulação de corrente por terra. Tá? Circulação da corrente pelo terra, conforme eu já disse anteriormente, na ligação estrela, seria uma característica de falta. Tá? Falta existe alguns tipos, pode ser monofásica, pode ser bifásica, pode ser bifase terra, pode ser trifásico e trifásico com terra envolvido. Então, sempre que eu tenho terra envolvido, eu tenho sequência zero. Sequência zero é um sistema de sinalização, tá? Normalmente ele é muito utilizado para proteção do sistema elétrico. Pedro Lucas, alguma pergunta aí? Eu não sei se teve um problema no microfone, ou se você quer falar alguma coisa. Pedro? Alguma pergunta, Pedro? Eu não sei se você está com um problema no microfone ou se você abriu para fazer aí alguma colocação. Opa, nenhuma não. Professor, aproveitando, o Guilherme Gomes Leite escreveu no chat qual o canal mesmo? Perguntando sobre o canal. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Sistemas eletrônicos. É o único canal no YouTube com esse nome. Tá? Então, só digitar lá que vai aparecer. Digita zigue-zague. Deixa eu ver aqui no... Já que vocês fizeram a pergunta, eu vou ver se ao digitar zigue-zague já aparece o vídeo. Ligação zigue-zague. Ah, aparece, ó. É o segundo vídeo indicado. Se você digitar no YouTube ligação zigue-zague, vai aparecer lá. O nome do vídeo é ligação zigue-zague de transformador. Vou aproveitar aqui e compartilhar já. Cadê? Não, like não vale nota. Mas pode deixar lá, se você achar que o vídeo merece, pode deixar o like. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Olá, sim. Beleza. Então tá aí o link, tá? Tá o link para vocês acessarem na sequência. Eu acredito que vai dar para acessar até ainda nessa aula. Eu já tô finalizando aqui a apresentação, falta poucos slides, né? Daí vocês ainda podem acessar, se der tempo. O vídeo tem coisa assim de 28, 29 minutos, vocês conseguem assistir aí rapidamente. Eu passo ali o conteúdo, né, de uma forma mais detalhada. Como é para o curso técnico, né, não dá para ser tão direto ao ponto. Aqui dá para comentar de uma forma mais prática, né, mais direto com vocês, porque vocês já tiveram sistema trifásico, pelo menos ligação estrela, ligação em delta, já devem ter calculado
desequilíbrio em neutro, corrente em neutro, né, para ligação estrela, já verificaram essas rotações aí, mais 30 graus, menos 30 graus, sequência positiva, sequência negativa, né? Então, vocês já estudaram bem isso, calcularam até compensador, né, compensador capacitivo, então tá tranquilo aí essa análise, né, do sistema trifásico para transformadores, pelo menos em tese. Esta característica, né, falando das correntes, permite concluir que a conexão zigue-zague é útil na condução de correntes de sequência zero para o terra. Por isso, uma das principais aplicações desse transformador é utilizá-lo como ponto de aterramento em um sistema elétrico. Tá? Então, é o que eu já comentei com vocês aí sobre o zigue-zague. Falando agora de vantagens e desvantagens, temos que a conexão delta zigue-zague possui as mesmas vantagens da conexão delta estrela, como supressão de harmônicos e isolamento contra correntes de falta, com uma vantagem adicional, tá? De não promover defasagem entre as fases primárias e secundárias do sistema. Então, aquela rotação de 30 graus, positivo ou negativo, não acontece na ligação delta zigue-zague, conforme nós vimos ali no diagrama fasorial, né, demonstrado anteriormente. Né? Então, no diagrama fasorial, a gente pode ver que o centro do delta se igualava ali com o centro do zigue-zague, né? Quando a gente analisava os parâmetros de linha. Então, realmente não tem essa rotação angular, o que traz aí um benefício, né? Uma simplificação na hora de aplicar, né, esse fechamento em termos práticos. Por não introduzir defasagens no sistema, a conexão delta zigue-zague pode ser utilizada da mesma forma que a conexão estrela-estrela e delta-delta. O que acontece na conexão estrela-estrela? Né? Não tem rotação, não tem também aquele problema do raiz de 3 envolvido, e na conexão delta-delta, a mesma coisa. Tá? Então, essas seriam aí as grandes vantagens dessa conexão delta zigue-zague. E como tudo na vida, como eu já comentei diversas vezes com vocês aí, existe um balanço, existe um custo-benefício, e delta zigue-zague não é só pontos positivos, né? Existe desvantagem. Uma desvantagem da conexão zigue-zague é que há uma demanda maior de quantidade de cobre para o enrolamento em zigue-zague do que ali para outro ligado em estrela ou delta. Tá? Uma conexão zigue-zague acaba tendo, em média, aí, 133% da quantidade de cobre utilizada em um enrolamento estrela ou delta. Tá? Então, nós temos aí um aumento, 1/3, né, basicamente, a mais de cobre a ser utilizado para esse fechamento. Por isso, existem perdas, né, perdas Joule relacionadas aí a R², tá? E para uma mesma potência de saída, a potência injetada do transformador zigue-zague deverá ser maior. Isso torna este equipamento mais caro do que os outros já discutidos, e a sua aplicação fica limitada a casos muito particulares. Tá? Então, puxa, questão do enrolamento, 133% a mais de cobre. Então, questão construtiva, perceba. Na ligação, professora, é mil maravilhas, eu tenho relação de espiras sem raiz de 3, eu tenho rotação de fase nula, puxa, ele funciona como sensor para falta em sistema elétrico, conexão delta que não tem neutro, né, não tem conexão para terra. Puxa, ele é sensacional. Só que em termos construtivos, eu tenho 1/3 a mais de cobre, né?
Se eu tenho mais cobre, né, nos enrolamentos, eu tenho mais perda por efeito Joule, né? Se eu tenho mais perda por efeito Joule, eu tenho que acabar injetando, né? Eu tenho que injetar neste transformador uma potência maior para que eu tenha a compensação dessas perdas e forneça a potência nominal que a carga está requerindo. Então, tem vantagens? Tem boas vantagens, né, no aspecto de conexão com a rede, né? Agora, no aspecto construtivo, né, e no aspecto também de densidade de potência, transmissão dessa potência, ele acaba sendo desvantajoso, tá? Por isso que ele fica limitado a casos particulares. Em geral, aterramento em sistema delta. Senão, a gente ia sair na rua, puxa, transformador de zigue-zague na distribuição, subestação, zigue-zague, mas não dá. Imagina um transformador de subestação ter ali 133% mais de cobre, aqueles transformadores que são prédios. É muita coisa. Muita coisa. E daí eu tenho que compensar essa perda com uma densidade de potência enorme. Então, se eu estou falando de centenas de megawatts ou gigawatts de potência, não compensa eu ter ali um transformador que tem mais perdas simplesmente por característica construtiva. Não compensa, certo? Por isso que ele é bem limitado aí, basicamente, a proteção e aterramento, tá? Sempre que eu tenho conexão delta. Ele é vinculado muito ao delta porque o delta não tem referência, tá? Referência neutro para terra. No delta a gente não tem isso. Eu tenho A, B e C. E ponto final. Tensão de fase igual a tensão de linha. Na ligação estrela, nós temos a referência neutro, né? Temos o neutro, ele pode ser isolado, ele pode ser aterrado, mas eu tenho o neutro. No delta, não. Por isso que o zigue-zague vem com o delta, não com estrela, porque estrela já tem a referência do neutro e não precisaria dessa conexão zigue-zague. Beleza, turma? Perguntas? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Bom, então vou parar a gravação aqui. Vamos lá.